Salve, salve família, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Vitória no Topo. Olha, já vamos atingir essa metinha, viu? Conto com a sua ajuda, nos ajuda a chegar aos 7 mil inscritos. Canal que tem pouco mais aí de 1 mês e 10 dias desde o início. Então assim, já alcançamos 6, rumo aos 7. E eu quero já deixar claro aqui de que eu não gosto de dar palco pra esse tipo de piadista, não. Eu não gosto de dar palco pra esse tipo de maluco, eu diria. Mas me mandaram o vídeo, pediram por reagir. Vamos estar tirando onda com a cara desse remista que, pela misericórdia, meu irmão, o cara só pode. O canal dele deveria mudar clubista remista. Eu não sei nem como é o nome do canal. Me mandaram o corte, já tudo certinho, para poder só fazer a reação, beleza? Então já deixa o like aí, se inscreva no canal. Se você conhece o dono do canal, deixa aí na descrição, no comentário aí. Bom, dê um jeito aí de descrever aí o nome do canal pra gente poder tá dando os créditos aí, porque afinal de contas eu tô utilizando aqui a imagem e o conteúdo dele aqui, beleza? Mas, meu irmão, isso aqui não é sério. Isso aqui não pode ser sério. Vamos Vitória lá. Esporte Clube. O Vitória, e ontem eu trouxe o vídeo aqui do meu amigo Carlos Barbosa, para quem acompanhou a nossa live, que é setorista do Vitória Esporte Clube. Eu fiquei me perguntando quando eu vi esse vídeo, porque me mandaram, né? Eu tive que mandar pro notebook, me mandaram no WhatsApp. Eu fiquei me perguntando, quem é esse setorista Carlos Barbosa? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Ele diz que é setorista do Vitória. Eu nunca ouvi falar o nome desse Carlos Barbosa. Mas vamos lá. O próprio disse que o Vitória não fez nada, ou quase nada, no mercado de transferências. É por isso que eu falei que vai mudar algumas coisas, porque são 38 rodadas. Porém, o Vitória não tem dinheiro sobrando. Para vocês terem ideia, olha a ideia, não estou dizendo que o Remo vai ganhar o jogo do Vitória, tá, pessoal? É outro questionamento. Aqui, para mim, é de lista de 38 rodadas. Não vão confundir as coisas, pelo amor de Deus. A grande contratação do Vitória foi o Marinho. A grande contratação do Vitória foi o Marinho. Quando chegaram a anunciar alguns sites aí, a mencionar o Marinho no Remo, eu falei aqui, pelo amor de Deus, não tragam esse Marinho pro Remo. Fim de carreira, já ganhou o que tinha que ganhar no futebol, já deu o que tinha que dar no futebol. Tá? O Vitória foi lá e contratou ele, e o amigo setorista do Vitória falou o que para mim? Contratar o Marinho não é pelo que ele não jogou no Fortaleza, porque ele não jogou nada no Fortaleza. Tá? Contrataram porque ele chega a ser um ídolo ali, né, do Vitória. Por isso que contrataram ele. O Remo já fez muito isso, né? Repatriei o fulano porque, né? Porque o fulano já jogou no Remo há 10 anos atrás. O Remo pegava, o jogador vinha para cá, enganava, não fazia nada. Por quê? Porque contratava o cara por amor. Né? O famoso amor por macho. Então, né, o Vitória, por essa janela aí, não contratando praticamente ninguém, e tendo como principal contratação o Marinho, eu acho que o Vitória... Eu sei que deve ter torcedor do Vitória aqui, vão jogar com a gente amanhã, mas não leve pro coração, tá? É apenas uma análise. Né? Apenas uma análise, tá? Pelo mercado do Vitória, é um time que vai lutar, né? Realmente, para mim, é um time que vai ser rebaixado. O Vitória não foi rebaixado ano passado aí, né? Por apenas 2 pontinhos, né? É isso aí, tá? Ai, meu Deus do céu. Eu quero informar esse torcedor aí do Remo. Piadista, ele é piadista. Eu vou até. Piadista. Esse cara é realmente um cara que conta piada. Ele deve terminar o seu trabalho ali de setorista do Remo, de clubista do Remo, e partir pro circo. Né? Partir para os seus shows, né? De stand-up. Só pode. Só pode. Mas a gente vai. Eu vou aqui trazer as contratações do Vitória, beleza? Vamos lá. Então, quem chega, né? A pergunta dele é essa. O elenco do Vitória só chegou Marinho, isso e aquilo. Vamos lá. É bom destacar pro remista que passou 32 anos sem jogar uma divisão de Série A do brasileiro,
O importante é ter um esqueleto. O Remo não tem um esqueleto. Né? O Remo não teve um esqueleto montado já, preparado para a Série A. O Vitória, se pegar o recorte desde a chegada do Jair Ventura até o fim do ano, ficaria entre os 8 primeiros colocados do Brasileirão. Com um time que aí está. E não saiu muitas peças não, viu? Só o Halter mesmo. Ou seja, Vitória conseguiu manter o elenco. E os que saíram é porque tinham que sair mesmo. Né? Tá encaminhando o Lucas Braga pra lá pra casa de caralho. Tem PP indo-se embora. Tem vários. O lateral direito Cáceres também indo-se embora. Então assim, os que foram. Mas vamos lá. Gabriel Vasconcelos, um dos melhores goleiros da última temporada, mesmo com o Sport caindo, foi um dos melhores goleiros porque fez muitas defesas difíceis e defesas essas espetaculares. Retorna de empréstimo, que estava emprestado ao Sport. Kaique Gonçalves, que chega do Juventude. Beleza. Não sei o que. Já vocês vão ver as contratações dele, do mesmo aí. Né? Aí tem o lateral Mateuzinho, o melhor lateral da Série B do ano passado. O Richelli, zagueiro. Nathan Mendes, lateral direito. Emanuel Martínez. O mesmo Emanuel Martínez que levou o Fortaleza a Libertadores em 24. Ai, meu Deus. Aí tem o Luan Cândido, por empréstimo. Tem o Pedro Henrique. Tem o Marinho. Porém, tem encaminhado Kusevich, zagueiro. Tem uma negociação com Derek Lacerda. Derek Lacerda já seguindo todas as páginas do Vitória possíveis. Ou seja, tudo se encaminha para que venha. Deixa eu ver mais se tem. Deixa eu ver se eu me lembro, né? De mais algum outro atleta. Bom, tem lá a negociação envolvendo Tietê e David. Que parece que não tá mais para não acontecer do que acontecer. Sobre o que você falou que o Vitória tá sem dinheiro. Dinheiro para pagar milhões em atletas. Até porque o clube ele não tem toda essa necessidade em si. Se aí vocês estão desesperados, é uma coisa. Aqui, a cautela, porque nós torcedores, já sentimos o sabor da Série A há vários anos. É um dos clubes que mais disputou do Norte e Nordeste a Série A nos últimos anos. Se eu não me engano é o terceiro, aí fica só atrás de Sport, de Bahia e Sport, dos clubes que mais disputaram Série A dos pontos corridos. Mas aí vamos pro vídeo dele. Aqui eu trouxe os que chegaram, né? O setorista aí que você levou, não sei quem foi, ou você tirou da sua cabeça, mas vamos lá. E vamos para a Chapecoense. Bom, a Chapecoense não foge muito do Vitória. Eu acho a Chapecoense ainda pior do que o Vitória. Vamos falar do Clube do Remo, tá? Isso aí não é clubismo, isso não é puxa-saco, vocês conhecem meu modo de fazer aqui, sou muito sincero, e é mais uma sinceridade do Clube do Remo, que nos orgulha de estrear no Campeonato Brasileiro da Série A após 32 anos, tá? Após 32 anos, para fazer, se Deus quiser, né? Uma campanha acima do que a gente possa, tá? Imaginar. Detalhe. Esse vídeo aqui ele é gravado antes do amasso que o Remo tomou deste Vitória aqui, viu? Esse vídeo é gravado antes do amasso, ou seja, já tiveram as boas-vindas, né? Já receberam uma recepção e caíram na real, eu acredito. Já a gente vai trazer mais vídeos. O Clube do Remo vive uma fase financeira talvez a melhor da sua história. O Clube do Remo, que tem pouquíssimas dívidas trabalhistas, tá? Pouquíssimas dívidas trabalhistas que não acabam afetando a vida do clube. O time do
O time do Remo que vive uma das melhores gestões, os melhores momentos financeiros, né? Eu acredito que o Remo sempre foi quebrado, né? Pra ele estar falando isso, porque esqueceram de pagar o bicho para os atletas que subiram do ano passado, para funcionários, para comissão técnica, para tudo, né? Remo que tem dívidas cíveis, normal, todo clube tem, isso aí é parcelável, é normal. O time do Remo que não tem dívidas altas, como já teve em outros momentos, ficando sem divisão, ficando até mesmo sem estádio, né? Todos nós lembramos, se não fosse nós, a verdade, o Remo já teria até acabado, né? Ou teria virado uma turma da vida. O clube do Remo que foi muito fraco ao mercado até o dia até o dia 6 de janeiro, lembro muito bem, preocupando o torcedor zunino. Por que preocupou o torcedor zunino? O Remo não tinha dinheiro em caixa, o que também é totalmente normal. As cotas da CBF, da Série A, não caíram, as cotas da Copa do Brasil também não caíram. O que dificulta a vida do Remo, Coritiba, Atlético e Chapecoense. Porém, principalmente no primeiro momento, do Remo e da Chapecoense. Chapecoense por ter muitas dívidas e o Remo por estar voltando para um patamar que nunca deveria ter saído depois de 32 anos. Nem tanto Atlético Paranaense nem Coritiba, porque são times que vivem numa gangorra de Série A, Série B e tem uma estrutura muito maior do que Remo e Chapecoense. Isso atrapalhou muito o Remo, atrapalhou o Marcos Braz, porém, o Remo, com a ajuda de alguns abnegados, conseguiu dinheiro no mercado. Tanto prova que o Remo, a partir do dia 6 de janeiro, só vocês pegarem nas redes sociais do Leão, o Remo conseguiu contratar vários jogadores. Para surpresa, não só contratou, Vamos lá. comprou. Criou o ativo. Vamos lá pros jogadores. Para criar ativos através da sua molecada, né, no bom sentido da palavra, o Remo foi no mercado sul-americano contratar jogador de 25 anos, pagar mais de 7 milhões de jogador, coisa que nunca aconteceu na história do clube do Remo, fazendo gerar a maior compra da história do Leão Azul-Paraense, que foi o Leonel Pico. O Remo foi atrás, conseguiu tirar o artilheiro do Campeonato Equatoriano. Podem dizer, o Campeonato Equatoriano não é o melhor da América do Sul, concordo. Mas ele, pelo seu faro de gol, pela sua artilharia, posso dizer para vocês que é melhor que muitos jogadores de Série A que vão jogar este ano. Então o Remo fez um investimento muito forte. Sabemos que hoje o clube do Remo foi buscar o Vitor Bueno, que não estava em alta fase no campeonato, né, lá do Japão, né, que é um campeonato... Irmão, o cara tá falando de Vitor Bueno. Vitor Bueno. Eita, de 31 anos que tava lá ele não tava em boa fase lá no futebol coreano, japonês, sei lá. Vou até voltar aqui pra ver o que ele fala. Se não tava bom lá, meu irmão, imagina aqui. Então o Remo fez um investimento muito forte. Sabemos que hoje o clube do Remo foi buscar o Vitor Bueno, que não estava em alta fase no campeonato, né, lá do Japão, né, que é um campeonato... Vamos colocar aqui uma palavra que possa caber o campeonato japonês. Não é um submundo do futebol, mas também não é a primeira maravilha. Não é um futebol que os jogadores vão para lá para ganhar, né, um pouco mais de fazer o seu pé de meia, né? Essa é a grande verdade. O Remo foi lá e conseguiu, né, contratar ali o Vitor Bueno, um jogador que brilhou com a camisa do São Paulo, né, jogou muito bem e o Remo conseguiu repatriar esse jogador para o futebol brasileiro e é uma grande, eu não vou dizer aposta. Eu não vou colocar o Vitor Bueno como aposta, eu vou colocar o Vitor Bueno como uma contratação pontual que vai ajudar muito o clube do Remo nesta temporada. Falei de uma compra milionária, né? Falei de uma vinda de um jogador que já brilhou em clubes de primeira divisão. Falei de um atacante, artilheiro do Campeonato Equatoriano. Temos Diego Hernandes, que já brilhou em Libertadores e brilhou no Botafogo, todo mundo sabe porque ele não ficou lá, se perdeu, né, na bela Rio de Janeiro e noitada e tal. Graças a Deus hoje é um homem casado, vai nascer a filha dele, que eu esqueci o nome agora, que ele até falou numa entrevista aí. E daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre Diego Hernandes. Eu tô falando de jogadores de qualidade no nosso elenco, tá bom? Temos Diego Hernandes. Mano, ele tá falando de Vitor Bueno e ele usou a passagem do Vitor Bueno pelo São Paulo, como brilhou com a camisa do São Paulo, tudo mais. São Paulo 20 e 21 fez 55 jogos, 4 gols, 5 assistências em 2020. Em 2021 fez 36 jogos, 6 gols. Mas no Atlético Paranaense, que foi o destaque dele, ô abençoado. Ele nem mencionou isso. Eita, meu Deus do céu. Temos Rafael Monte, né? Temos ali um Iago Pikachu, que muitos assim ficaram chateados, eu fui um, tá? E eu sempre, quando erro aqui, dou o braço a torcer. O meu medo do Pikachu não era pela qualidade técnica. Eu sempre falei, tá gravado nos vídeos, era como ele iria reagir à crítica do torcedor do Remo pela besteira que ele falou quando ele ainda era um garoto lá atrás, errou. Eu tenho certeza que ele admite isso hoje em dia, não abertamente, mas acredito particularmente que ele vai admitir. Ele falou que o único clube que ele não jogaria seria o Remo. Com 33 anos, Pikachu assinou 3 anos de contrato com o Leão Azul-Paraense, com um salário muito bom, né, próximo do que ele poderia ganhar no Fortaleza, estava ganhando lá na Série A no passado, e o Pikachu dispensa apresentações, tá? Sempre se cuidou. Mais outra contratação do Remo. E aí eu falei de Rafael Monte, artilheiro. Mas Marinho, ele tirou onda da nossa contratação, da nossa repatriação, mas o cara que cuspiu, bem dizer, no Grêmio, né, no Remo,
nunca vou jogar nesse clube, isso e aquilo. Tá tudo bem, é um grande contratado, um cara de 33 anos, com contrato de mais 3 anos, que na última temporada ele atuou pelo Fortaleza, fez 6 gols, deu 3 assistências em 53 jogos, né? Tá aí. Complicado demais, viu, meu irmão? Falei de Diego Hernandes, dispensa apresentação. Iago Pikachu também. Falei um pouco mais só para dignificar o que a gente tinha falado lá atrás. Contratamos aí, né, também o jogador Leonel Pico, a compra mais cara da história do Remo. Temos alguns jogadores interessantes. Não vou dizer que tanto Olha, agora vocês vão ver porque esse vídeo ele tem que ser uma piada. quanto esses que eu falei. Já falei um pouco do Patrick de Paula lá atrás em outras lives. Vou falar aqui mais uma vez. O Patrick de Paula é um jogador que jogou muita bola no brasileiro. Se eu não me engano, foi em 2019 ou 20. Me corrija se eu estiver errado. Era um jogador. Capeste, meu irmão. O cara tá analisando que o cara é uma boa contratação porque jogou bola em 2019. Faz 7 anos, abençoado! Pela Europa, acabou se perdendo no meio disso, contusão gravíssima, se perdendo na mesma coisa que o Diego Hernandes se perdeu, né? Naquela noitada, naquelas festas e blá 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 blá, coisas que nem todo jogador de futebol tá preparado, né? Para isso. Ou seja, o cara ainda acha um bom contratado, o cara que vai pra noitada, o cara que tem esse histórico de ir pra noitada. Eita loucura, isso é 7 anos, né? É um mundo de fantasias, é um mundo de um dinheiro fácil, e o Patrick de Paula se perdeu. Fez um primeiro tempo horroroso contra o Bragantino por culpa do Osório, e no segundo tempo jogou muito bem, mostrando ali 5% da qualidade que tem, né, contra o fraco, lógico, o Bragantino, mas quando o cara sabe jogar, não desaprende. E outra, é um jogador novo, de 26 anos, que eu acredito, tá? Eu sempre botei fé no Patrick de Paula, foi um jogador que eu dei o selo do nacional dele, Patrick de Paula, pra mim, ainda vai trazer alegrias, e eu espero estar certo, tá? Espero não estar errado no Patrick de Paula. O próximo, diga o próximo. Que seja uma das grandes surpresas do Remo. E muita gente conhece o Patrick de Paula, da imprensa nacional, pelo que ele jogou no Palmeiras, jogou um pouquinho no Botafogo. Eu vejo o Patrick de Paula como uma grande surpresa do Remo na temporada 2026. E lembre do que eu estou falando sobre o Patrick de Paula, se der certo. Se der errado, podem me criticar também, não tem problema nenhum com isso. O Remo trouxe também Zé Elison, que foi apresentado esses dias no clube do Remo. Um bom reforço, tá? Não vou dizer que é do nível de que o Patrick de Paula já jogou, mas é um jogador que sai da bola, é um jogador polivalente. Mano, Zé Welles, ele chegou a vir pra Bahia pra negociar com a Jacuipense pra disputar o Baianão. Aí vai lá o Remo e me oferece uma proposta. Ele vai pensar: tu é doido, é? Eu tava indo pra cá, tava descendo a ladeira. Aí vem o Remo e me mostra uma oportunidade de jogar mais uma vez na Série A, de ter mais uma oportunidade. Vamos lá, estão querendo me pagar, eu vou lá. Zé Wellison. Pergunta ao torcedor do Fortaleza por que eles não gostam do Zé Wellison. O cara que ficou parado enquanto o Flamengo aplicava uma baita de uma goleada no Fortaleza. Jogador de primeiro volante, segundo volante, faz um MC, que é o meio campo central. Boa contratação do clube do Remo, tá? Boa. Já não falo tanto do outro Patrick, que veio do Atlético Paranaense. Já jogou bem no Internacional, mas já faz bastante tempo. Eu vejo como uma aposta. Eu vejo como uma aposta do clube do Remo para temporada. O Remo contratou também o Franco Catarose, outra aposta, tá? Acredito que válida, de outro país, Uruguai, ou 25 anos, novo, mas são apostas, tá? O Brian Cufre foi apresentado. Esse aí vem para ser titular. Não tem como o Brian Cufre ser banco do Jorge, não pelo que o Jorge não sabe jogar, porque também o Jorge é um bom jogador, mas falta algo físico e de confiança. E o Sávio eu não preciso falar muito para vocês, tá? Então, uma boa contratação do clube do Remo. O Remo acabou de contratar também o goleiro do Internacional. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse goleiro internacional, porque vai trazer contradições aqui. Não pela qualidade dele, mas por algo que eu soube hoje não, uns 3 dias aí, dentro do Bainão, porque o Remo contratou um quarto goleiro, né? Já que o Remo tem Igor Vinícius, Marcelo Rangel e o João Vitor, vocês vão entender porque o Remo contratou esse goleiro, inclusive foi pedido do nosso treinador. E aí, para fechar o mercado assim, de contratações por momento, senão eu vou ter que falar de todos os jogadores, eu vou ficar 10 horas na live aqui. Eu tô falando apenas dos destaques, que o Remo foi no mercado, coisa que o time do Chapecoense não conseguiu, do Vitória não conseguiu, tá? Do Vasco não conseguiu. Na moral, sério, eu quero saber quem é esse setorista que passou essas informações. Porque eu não acredito que esse cara ele esteja realmente dando essas afirmações apenas pelo que o setorista falou. E se o setorista falou, esse setorista ele só pode ser setorista da sardinha.
Tá? E vejo o Coritiba também não conseguir tanto, apesar de eu ver ainda o Pedro Rocha como uma boa alternativa pro Coritiba. Tá bom? Apesar de alguns torcedores do Remo E tá com qual raiva dele, que eu tô tentando classificação? tá? Acho que isso é uma Quando questão você de bota coração, tem que analisar o de Rema forma onde? Me diga aí, meu filho. mais técnica, tá bom? Então, o Remo fez boas contratações. Então, por tudo isso que eu falei do Remo, fazendo um rebuscado, fazendo aí uma análise bem fria, né, e tentando ser o mais coerente possível, tá? Eu acredito que o Remo, se continuar nesta toada, conseguir tirar o máximo de pontos possíveis dos seus adversários, do meio de tabela para baixo, o Remo luta contra o rebaixamento. Se o Remo já tá lutando contra o rebaixamento. Na verdade, eu sinto lhe informar, remista, mas vocês já tomaram uma sapatada e já estão na zona de rebaixamento. Na verdade, não estão na zona ou estão? Não sei agora. Porque, estão na zona de rebaixamento. Seu Remo, vírgula. Na janela de transferência de junho, antes da parada da Copa do Mundo, onde vai entrar o Real da Copa do Agora, Brasil. E dependendo agora de que vem a pontos piada. o Remo venha a obter, eu vou repetir, dependendo de quantos pontos, porque eu sei que vão editar o que eu tô falando aqui. Então que edite de forma correta. Nada, sem dependendo cortes. de quantos pontos o Remo venha a obter na metade do Campeonato Brasileiro, nas 19 partidas, eu já falei isso em outras lives, não é soberba nenhuma, até porque a diferença do rebaixado para o Sul-Americano foram 2 pontos. O Remo pode ir para uma tão sonhada competição internacional como uma Sul-Americana. Mas como ainda é início de campeonato, a gente ainda tem algumas incógnitas no nosso time, de alguns jogadores. Como esse esquema do Osório vai entrosar, eu vou ficar aqui, tá? Vitória Esporte Clube. Umas incógnitas. O cara me disse que tem umas incógnitas contratando o Patrick, o Zé Wellison, Vitor Bueno, depois de ir mal lá no futebol do Japão. Aleph Manga. Ai, meu Deus. Eu tenho que encerrar esse vídeo, galera. Deixa o like aí. Você chegou. Ai, meu Deus. Até chorei aqui, velho. Você que chegou até o fim, deixa o like aí. E compartilha esse vídeo, meu irmão. Isso aqui ele tem que virar uma pérola daquelas das boas.